se em algum momento nas últimas 12 horas você deixou escapar, mesmo que em um sussurro, a sentença "eu não tenho como pagar isso" ou a variação fatal "o dinheiro sumiu", eu peço que pare absolutamente tudo o que está fazendo e preste atenção agora, pois você está cometendo um suicídio financeiro invisível. O que você vai descobrir nos próximos minutos não é apenas uma dica de economia, mas a razão oculta pela qual essas simples vibrações sonoras dizimaram mais impérios familiares e trancaram mais destinos na miséria do que todas as recessões globais somadas. Existe um motivo pelo qual, dentro da tradição mística de certos sábios que guardam a Torá há mais de 3 milênios, essas sequências de palavras são tratadas como veneno espiritual, proibidas de serem pronunciadas até mesmo nos momentos de maior escuridão da história humana, quando tudo parecia perdido nos guetos da Europa. O que vou compartilhar com você agora é a chave mestra que decodifica como o povo judeu transformou o deserto em pomar e a perseguição em prosperidade líquida através dos séculos. Não estamos falando aqui sobre a lei da atração superficial que você vê em postagens de redes sociais, nem sobre fechar os olhos e imaginar uma conta bancária cheia enquanto as dívidas reais se acumulam na mesa da cozinha. Estou falando de uma tecnologia espiritual precisa, um sistema de engenharia da realidade, que opera independentemente da sua crença religiosa, do saldo vermelho que hoje assombra o seu aplicativo bancário ou do caos político que domina as manchetes. Antes de mergulharmos fundo nesse oceano de sabedoria, certifique-se de que você está inscrito neste canal, pois este é apenas o início de uma jornada que vai reconfigurar o seu DNA financeiro. E você não pode se dar ao luxo de perder nenhuma das peças desse quebra-cabeça sagrado. Para que você entenda a gravidade e a potência do que está prestes a aprender, preciso lhe contar uma história verídica que aconteceu bem aqui, sob o nosso nariz, e que alterou para sempre a minha percepção sobre o que é possível. Voltemos a abril de 2021, no auge de uma incerteza global. Roberto, um homem trabalhador de 56 anos, dono de uma pequena gráfica na zona industrial de Porto Alegre, estava olhando para o abismo. Ele tinha acumulado exatos R$285 mil em passivos, entre fornecedores de papel que não entregavam mais sem pagamento antecipado, contas de energia que ameaçavam o corte iminente e salários de 3 funcionários leais que estavam atrasados há 90 dias. Aquele cheiro de tinta e papel, que antes era o perfume do seu sucesso e o orgulho de sustentar sua família, tinha se transformado no odor azedo do fracasso. A maioria das pessoas, ao olhar para o rosto cansado de Roberto, para as olheiras profundas de quem não dormia uma noite inteira há 6 meses, diria com convicção absoluta: acabou, Roberto, aceite a falência, feche as portas e tente salvar o pouco que resta da sua dignidade. Mas Roberto, em um momento de desespero silencioso, lembrou-se de um fragmento de conversa, um ensinamento antigo que ouvira de um cliente judeu muito velho, anos antes, enquanto imprimiam convites para um bar mitzvah. O velho, vendo a ansiedade do rapaz na época, lhe ensinou um princípio do Talmud que parecia desafiar a lógica matemática. Em vez de declarar a morte do seu negócio, Roberto decidiu fazer algo radicalmente diferente, algo que desafiava a sanidade aos olhos de quem olhava de fora. Todos os dias, às 5:30 da manhã, na escuridão fria do galpão, antes de ligar qualquer máquina, ele caminhava até o centro da fábrica, onde o silêncio era pesado. E em vez de reclamar ou chorar sobre as pilhas de contas, ele olhava para o teto de zinco e declarava com uma voz firme, que reverberava nas paredes metálicas: Baruch Hashem, a provisão já existe e eu sou o guardião dela. Ele não dizia isso com a esperança frágil de quem pede um favor, mas com a autoridade de quem dá uma ordem administrativa ao universo. Não era uma mentira reconfortante. Não era um auto-engano para aliviar a dor. Era a ativação de um código ancestral de reconstrução da matéria através da frequência sonora. E então, ele adicionava uma segunda sentença, ainda mais poderosa e perigosa para a mentalidade de escassez. Eu sou um distribuidor de riqueza
não um represador de problemas. Durante 18 dias, nada mudou visivelmente. As cartas de cobrança continuavam chegando. O telefone continuava tocando com vozes irritadas. Mas Roberto sentia que a densidade do ar dentro daquela gráfica havia mudado, como se a eletricidade estática do ambiente estivesse se realinhando. E então, no 19º dia, o impossível começou a se manifestar. Um antigo parceiro comercial, que havia desaparecido do mapa devendo R$42 mil há mais de 2 anos, entrou pela porta da frente, sem aviso prévio, com um cheque administrativo na mão, pedindo desculpas e dizendo que sentiu uma urgência inexplicável de acertar suas pendências naquela manhã específica. Coincidência? Talvez os céticos digam que sim, mas a história não parou por aí. Nos 50 dias seguintes, Roberto não apenas conseguiu renegociar o restante das dívidas com um deságio impressionante, como fechou o maior contrato da história da sua empresa com uma rede de supermercados que precisava de material urgente e cujo fornecedor habitual havia falhado. Em 8 meses, a gráfica que estava tecnicamente morta gerava um lucro líquido de R$65 mil mensais. Hoje, alguns anos depois, Roberto expandiu para uma segunda unidade e possui um patrimônio líquido que ultrapassa a marca dos 3,5 milhões. Você pode estar pensando que ele teve sorte, que o mercado virou, ou que foi um acaso do destino. Mas quando você percebe que esse mesmo sistema exato vem sendo utilizado há 30 séculos por milhões de pessoas, em diferentes continentes, línguas e economias, e produzindo consistentemente o mesmo tipo de resultado, você é obrigado a admitir que não é sorte. É uma ciência espiritual de alta precisão. E hoje, neste vídeo, você vai ter acesso ao manual de instruções dessa ciência. Esse código não me pertence. Não é uma invenção de gurus de internet. É a sabedoria destilada do Zohar, do Talmud e da Torá, passada de boca a ouvido, de geração em geração, protegida como o segredo mais valioso de um povo. O segredo fascinante aqui é que você não precisa ter sangue judeu para que isso funcione na sua vida. Da mesma forma que a lei da gravidade não exige que você acredite nela para te manter no chão. São princípios universais, leis cósmicas que respondem a quem sabe operar os comandos corretos. A grande diferença entre o que você vai aprender aqui e tudo o que já tentou antes reside em uma distinção simples, mas brutal. A maioria dos métodos foca em pensar diferente. O código judaico foca em falar diferente. No pensamento hebraico, existe um conceito chamado dibur, que significa o poder criativo e destrutivo da palavra articulada. Quando olhamos para Deus, a narrativa do Gênesis, vemos que o Criador não pensou o mundo, ele não desejou o mundo, ele falou o mundo. Haja luz, e a luz não teve escolha, a não ser existir. Nós, criados à semelhança dessa força motriz, possuímos a mesma capacidade latente de criar ou destruir a realidade financeira ao nosso redor, através das vibrações que emitimos pela garganta. Deixe-me ser dolorosamente claro com você. Cerca de 95% dos brasileiros estão dinamitando sua própria prosperidade todos os dias, sem perceber, apenas pelo vocabulário que utilizam dentro de suas próprias casas. O primeiro grande código é, sem dúvida, o mais difícil de aceitar, porque ele fere o nosso ego e contradiz tudo o que a cultura popular nos ensinou sobre humildade e realismo. Chama-se Emuná Sheleimá, uma fé ativa e inegociável, expressa através da fala. O funcionamento é assustadoramente simples. Cada palavra que sai da sua boca é interpretada pelo universo espiritual não como uma descrição do que você está vendo, mas como uma instrução do que você quer que seja fabricado e entregue na sua vida. Vou te mostrar o contraste exato agora, e quero que você preste atenção redobrada, pois é aqui que a maioria das pessoas falha miseravelmente. O erro comum, o padrão de pobreza, soa assim: estou liso, a coisa está preta, dinheiro na mão é vendaval, não nasci para ser rico, isso é muito caro para mim. A correção, o código de riqueza soa assim: estou em um processo de expansão, os recursos estão sendo redirecionados para mim, estou aprendendo a gerir grandes quantias.
Ainda não é o momento da colheita, mas o plantio está feito. Você consegue sentir a diferença de frequência? Não se trata de mentir para si mesmo dizendo que tem 1 milhão na conta quando não tem. Trata-se de reframing, o reenquadramento da realidade. A neurociência moderna já comprovou que o cérebro humano não sabe distinguir entre o que é um fato externo e o que é uma afirmação linguística repetida com emoção. Quando você diz não tenho dinheiro, seu sistema reticular ativador fecha todas as portas de oportunidade, porque ele entende que a sua identidade é a de alguém que não tem, e ele trabalha para manter a coerência dessa identidade. Vejamos o caso de Cláudia, uma enfermeira de 44 anos, moradora da periferia de Salvador. Ela não conhecia nada sobre judaísmo. Era de uma família evangélica tradicional, mas vivia no ciclo do aperto. Ganhava pouco mais de R$ 2.000, dobrava plantões, chegava em casa exausta. E a frase que mais repetia para os filhos era: "A gente não pode, isso não é para o nosso bico." Em fevereiro de 2022, depois de um vídeo sobre sabedoria milenar cruzar seu caminho, ela decidiu fazer um teste cético. Ela estava devendo no cartão de crédito, o nome estava prestes a ir para os órgãos de proteção ao crédito. Mas ela decidiu parar de verbalizar a escassez. Ela substituiu o "não tenho" por "a provisão correta está chegando na hora certa." Parece bobagem, parece algo pequeno demais para mover montanhas. Mas ela fez isso com disciplina militar por 21 dias. No 15º dia, uma supervisora do hospital onde ela trabalhava pediu demissão repentinamente. Cláudia não tinha o currículo perfeito, mas estava lá, presente, com uma postura diferente, emanando uma confiança que não tinha antes. Ela foi convidada a assumir a chefia da equipe interinamente. O aumento imediato foi de 40% no salário. Mas o milagre não parou no salário. No 20º dia, uma vizinha idosa que precisava de cuidados particulares nos fins de semana a contratou, pagando à vista um valor que cobria exatamente a dívida do cartão que a tirava o sono. Em 90 dias, Cláudia, que apenas mudou a chave da sua linguagem, estava faturando quase 3 vezes o que ganhava antes, coordenando uma equipe e iniciando um pequeno negócio de cuidadores de idosos. Ela não ganhou na loteria. Ela não mudou de profissão do dia para a noite. Ela mudou a frequência da sua fala. E a realidade teve que se dobrar para caber nas novas palavras dela. Agora, eu tenho um desafio imediato para você, antes de passarmos para o próximo nível deste conhecimento. Pegue seu celular agora mesmo. Não deixe para depois. Configure 3 alarmes para tocar ao longo do seu dia. Às 7 da manhã, ao meio-dia e às 8 da noite. Quando esse alarme tocar, não importa onde você esteja, você vai parar por 10 segundos e repetir, mentalmente ou em voz baixa: Baruch Hashem, eu tenho o suficiente e o fluxo está aumentando. Não importa se você se sente ridículo, não importa se a sua mente lógica grita que é mentira. Faça isso por 21 dias seguidos e observe as coincidências começarem a acontecer. E eu quero que você volte aqui nos comentários no 22º dia para contar o que mudou. Mas atenção, isso é apenas a ponta do iceberg. O que vem a seguir é o equilíbrio que separa quem trabalha até morrer de quem prospera com saúde. E é onde 87% das pessoas fracassam miseravelmente. Se o primeiro código tratava de reconfigurar o software da sua mente através da fala, o segundo código é onde a maioria absoluta das pessoas trava o hardware da própria vida. É aqui que reside o equilíbrio que 87% da população mundial jamais consegue encontrar, condenando-se a uma existência de corrida dos ratos. Estamos prestes a entrar no território sagrado do Hishtadlut, o termo hebraico para o esforço humano correto que serve de recipiente para a bênção divina, a Berachá. O erro fatal que destrói carreiras promissoras e famílias felizes é a crença tóxica de que o sucesso é puramente uma função de quantas horas você sofre em cima de um projeto. A sociedade ocidental nos vendeu a mentira glorificada do hustle, do trabalhar enquanto eles dormem, do sacrifício total. Mas o código judaico revela uma verdade desconfortável.
Quem apenas trabalha sem conexão espiritual acaba em burnout e divórcio. Quem apenas reza sem mover um dedo acaba na miséria, esperando milagres que nunca virão. O segredo milenar não é sobre trabalhar mais. É sobre trabalhar com uma espécie de paralisia estratégica do ego. Para ilustrar isso, deixe-me contar a história de Lucas, um gerente comercial de 39 anos de Belo Horizonte. Até meados de 2022, Lucas era o retrato do sucesso aparente e do fracasso interno. Ele trabalhava 14 horas por dia, respondia e-mails às 3 da manhã e passava os fins de semana adiantando a semana. Ele acreditava piamente na equação: mais horas igual a mais dinheiro. O resultado? Ele ganhava bem, cerca de R$ 12.000, mas gastava metade disso tentando compensar o estresse com compras impulsivas e remédios para gastrite. Seu casamento estava por um fio e sua filha pequena mal o reconhecia. Ele era um escravo de luxo. A virada aconteceu quando Lucas, à beira de um colapso nervoso no estacionamento da empresa, teve acesso a esse ensinamento sobre a parceria entre homem e Criador. Ele entendeu que sua função não era controlar o resultado final. Isso é arrogância, mas sim executar sua parte com excelência e soltar o resto. Lucas decidiu fazer um experimento radical, contra todos os instintos de sobrevivência corporativa. Ele reduziu sua jornada para 8 horas focadas. Mas o segredo não foi a redução de horas. Foi o que ele começou a fazer antes de ligar o computador. Todas as manhãs, ele fazia uma breve conexão espiritual de 2 minutos, entregando o controle do dia. Eu vou plantar com a minha melhor semente, mas a chuva quem manda é o Senhor. Traga os clientes que eu preciso atender. O que aconteceu nos 30 dias seguintes desafia a lógica produtivista moderna. Ao trabalhar menos, Lucas parou de cometer erros por cansaço. Ao soltar a ansiedade do resultado, ele se tornou mais leve nas negociações. E os clientes sentiram isso. Ninguém gosta de comprar de quem cheira a desespero. Em um mês, ele fechou 3 contratos que estavam travados há semestre. Não porque ele forçou a porta, mas porque ele parou de empurrar a porta do lado errado. Hoje, Lucas ganha quase o dobro do que ganhava. Trabalha 7 horas por dia e janta com a família todas as noites. Ele descobriu que a bênção não vem do excesso de suor, mas da abertura de canais. Deus não joga dinheiro do céu, mas Ele abre portas que o seu cansaço te impede de ver. Agora prepare-se, porque o terceiro código é o mais contraintuitivo de todos e financeiramente é o mais explosivo. Ele vai contra o instinto humano básico de sobrevivência e acumulação. Chama-se Tzedakah. A tradução comum é caridade, mas isso é um erro linguístico grave. Caridade vem do latim caritas, que implica um ato de amor ou pena, algo que você faz quando seu coração sente vontade. Tzedakah vem da raiz tzedek, que significa justiça. No código judaico, dar dinheiro não é um ato de bondade, é uma obrigação de justiça cósmica. A premissa é assustadora. O dinheiro que você ganha não é 100% seu. Uma parte dele pertence ao universo, aos necessitados, ao fluxo da vida, e foi confiado a você apenas para que você o redistribua. Se você retém essa parte, você está tecnicamente roubando do fluxo, e o fluxo para de vir até você. Eu sei o que você está pensando, mas eu mal consigo pagar minhas contas. Como vou dar dinheiro? Esse é o paradoxo. Você não dá porque tem sobrando. Você passa a ter sobrando porque começou a dar. Existe uma matemática espiritual chamada Maser, o dízimo do dinheiro, que não tem nada a ver com instituições religiosas obrigatórias, mas com a tecnologia de circulação de 10% da sua renda. Quando você doa 10% do que ganha, você está enviando um sinal poderoso de abundância para o seu cérebro e para a realidade. Você está dizendo: eu tenho tanto que posso compartilhar. E o universo, por ressonância, te envia mais para confirmar a sua crença. Vejamos o caso de Mariana, uma motorista de aplicativo e entregadora de 32 anos do Rio de Janeiro. Em 2020, no auge da crise, ela faturava cerca de R$ 2.100, rodando 12 horas por dia. Mal pagava o aluguel e a manutenção do carro,
Quando ouviu sobre o poder da Tzedakah, ela sentiu raiva. Parecia um insulto pedir para alguém na situação dela doar R$ 210. Mas o desespero a fez tentar. Ela decidiu que testaria por 3 meses. No primeiro mês, com uma dor física no peito, ela separou R$ 200 e comprou cestas básicas para uma vizinha que estava pior que ela. Ela teve que cortar o lanche da tarde para fechar a conta. No segundo mês, algo estranho começou a acontecer. O algoritmo do aplicativo parecia favorecê-la. Ela começou a pegar corridas premium, com uma frequência estatisticamente improvável. Passageiros começaram a dar gorjetas altas, algo raro no Brasil. No terceiro mês, um passageiro executivo, impressionado com a educação e a limpeza do carro dela, ofereceu um contrato fixo para levá-lo ao trabalho todos os dias, pagando o dobro do que ela ganharia naquele horário no aplicativo. Em 6 meses, a renda de Mariana saltou para R$ 4.300. Ela continuou doando religiosamente seus 10%. Hoje, ela tem uma pequena frota com 2 outros motoristas trabalhando para ela. Ela não ficou rica por economizar os R$ 200. Ela prosperou porque destravou o fluxo de saída, o que forçou a entrada a aumentar. Isso nos leva a um questionamento profundo sobre a natureza da realidade. Se Mariana tivesse guardado aqueles R$ 200, ela teria R$ 200. Ao soltá-los com propósito, ela ativou uma engrenagem invisível. A Tzedakah é o investimento com a maior taxa de retorno que existe, mas exige a coragem de pular no abismo, acreditando que o chão vai aparecer. É testado há 3.000 anos e funciona com a precisão de um relógio suíço, mas exige que você mate o seu medo da escassez. Agora, eu quero que você seja brutalmente honesto consigo mesmo. Você tem trabalhado como um escravo, achando que o sacrifício é a única moeda de troca? Ou você tem segurado cada centavo com medo de faltar, sem perceber que é exatamente esse medo que está represando sua prosperidade? A sabedoria não é apenas ouvir, é praticar. Se você sentiu um incômodo no estômago ouvindo as histórias de Lucas e Mariana, é porque uma chave acabou de virar dentro de você. Antes de avançarmos para o terceiro e último ato, onde vou revelar os códigos de mentalidade de longo prazo e a proteção familiar que garantem que o dinheiro não destrua sua vida, eu preciso que você faça algo agora. Desça até os comentários e me diga: qual dessas 2 travas é a mais forte na sua vida hoje? O excesso de trabalho sem fé ou o medo de doar e faltar? Escreva: minha trava é o medo ou minha trava é o cansaço. Não é só um comentário, é um ato de confissão pública que começa a quebrar esse padrão agora. E se você ainda não clicou no botão de inscrever-se, faça isso agora. O que vem no próximo ato é o cimento que cola todos esses tijolos e constrói um legado, não apenas uma conta bancária. Vamos juntos desvendar o final desse mistério? Chegamos agora ao território onde se separa os ricos efêmeros dos verdadeiros patriarcas e matriarcas da prosperidade. Até aqui, falamos sobre como você fala e como você age no presente. Mas o 4º código é o que diferencia quem vive de salário em salário, de quem constrói dinastias. Ele opera no silêncio da sua mente, antes mesmo de você abrir a boca ou a carteira. Chama-se Emuná Bichefa, a fé na abundância ilimitada. A cultura brasileira, infelizmente, nos treinou para a escassez. Fomos ensinados que o dinheiro é um bolo finito. Se alguém pegar uma fatia grande, sobra menos para mim. O código judaico inverte essa lógica com uma brutalidade libertadora. A riqueza do universo é infinita, e o sucesso do outro é a prova de que o seu também é possível. Pense em Helena, uma professora da rede pública de 34 anos que sempre repetiu o mantra: professor nasceu para sofrer, o sistema não valoriza a gente. Ela estava certa porque essa era a fé dela, e o universo apenas dizia amém. Em 2021, ao ser confrontada com a ideia de que a pobreza não é uma condição, mas uma escolha mental de autoimagem, Helena sentiu uma revolta inicial. Era doloroso admitir que ela participava da própria estagnação, mas ela decidiu reescrever o script. Todos os dias ela se olhava no espelho e dizia: eu sou uma educadora de valor inestimável, e a prosperidade
é meu direito de nascença. Essa mudança interna a fez enxergar o que a cegueira da escassez escondia. Ela percebeu que tinha um método único de alfabetização. Em vez de esperar pelo governo, ela criou um curso online simples. Hoje, Helena continua na sala de aula por amor, mas sua escola virtual fatura R$ 27 mil por mês. Ela não mudou de emprego, ela mudou a crença sobre quem ela era. Mas a riqueza sem direção se perde na primeira geração. E aqui entra o quinto código, o ledor-vador, que significa de geração em geração. O brasileiro médio planeja como pagar a fatura do dia 30. A mente judaica planeja o que vai deixar para os bisnetos que ainda não nasceram. É a diferença entre sobrevivência e legado. Veja o exemplo de seu Antônio, um vendedor de frutas de 52 anos que nunca terminou o ensino fundamental. Ele ganhava pouco, mas quando seu neto nasceu, ele decidiu que a história da pobreza parava ali. Ele aplicou o código. Começou a guardar R$ 50 por mês numa conta que chamou de Fundo da Liberdade. Parecia insignificante, mas ele ensinou o neto desde os 7 anos que 10% de qualquer moeda que ganhasse não era para gastar, era para plantar. O dinheiro acumulado importava menos que a mentalidade transferida. Hoje, aquele fundo humilde pagou a faculdade de engenharia do neto, mas o verdadeiro patrimônio foi que o neto nunca gastou tudo o que ganhava. Antônio quebrou um ciclo de pobreza de séculos com apenas R$ 50 e uma visão de longo prazo. A pergunta que Deus fará, segundo a tradição, não é apenas se você foi honesto, mas se você dedicou tempo para construir as próximas gerações. E para garantir que essa construção não desmorone, precisamos do sexto código, Talmud Torá, o estudo contínuo. Há um ditado que diz: se você acha que a educação é cara, experimente a ignorância. O conhecimento é o único bem que nenhum governo, ladrão ou crise pode confiscar. Judeus que perderam tudo nos campos de concentração saíram de lá sem sapatos, mas com a mente intacta, e reconstruíram impérios. A história de Amanda, uma manicure que perdeu 70% das clientes na pandemia, ilustra isso. Em vez de chorar, ela usou o tempo livre para devorar vídeos gratuitos sobre marketing digital e gestão. Ela não gastou R$ 1, investiu tempo. Hoje, ela não faz apenas unhas. Ela gerencia um estúdio com 5 funcionárias e ensina outras mulheres. Ela entendeu que a sabedoria é a moeda mais forte do mundo. Por fim, chegamos ao 7º código, o guardião final, sem o qual todo o dinheiro do mundo se torna uma maldição. Shalom Bayit, a paz no lar. Quantas histórias conhecemos de homens que construíram impérios e perderam a família? Isso não é prosperidade, é miséria disfarçada de luxo. O código exige equilíbrio. O descanso semanal, o Shabat, não é um ritual religioso vazio, é uma estratégia de sanidade. Parar de trabalhar por 24 horas para olhar nos olhos dos seus filhos e reconectar com sua alma é o que te dá combustível para a semana. Daniel, um empresário workaholic que teve um princípio de infarto aos 38 anos, aprendeu isso da pior maneira. Ele era rico no banco e miserável na vida. Ao instituir o dia sagrado sem celular e jantares em família, ele não só salvou seu casamento e sua saúde, como viu sua empresa crescer, pois um líder descansado toma decisões melhores do que um líder exausto. Para fechar esta jornada e provar que isso não é teoria, quero contar a história de Isaac Rosenberg. Em 1946, ele desembarcou no Porto de Santos com $3 no bolso, fugindo das cinzas da Europa. Ele tinha perdido casa, família e passado. Aos 42 anos, sem falar a língua, ele tinha tudo para ser um mendigo amargo. Mas ele trazia os códigos gravados na alma pelo seu avô. Todo dia, antes de vender roupas usadas de porta em porta, ele agradecia por estar vivo e declarava: vou reconstruir. Ele doava parte das suas migalhas. Ele estudava português à noite, exausto. Ele guardava cada centavo pensando nos filhos que teria no novo país. E nunca, jamais, negociava o descanso do sábado. Isaac faleceu aos 94 anos, deixando uma das maiores importadoras têxteis do país
E, mais importante, uma família unida de 18 netos e 31 bisnetos, todos prósperos e íntegros. No leito de morte, ele disse: "Eu não trouxe nada na mala, mas deixo uma fortuna de sabedoria. Os códigos funcionaram para mim e funcionarão para 1000 gerações." Isaac não era um gênio. Ele apenas seguiu o manual. E agora o manual está nas suas mãos. Você tem 2 opções neste exato segundo. A primeira é fechar este vídeo, voltar para a sua rotina, reclamar da economia e estar exatamente no mesmo lugar daqui a 1 ano. A segunda é decidir que hoje é o marco zero da sua virada. Que você vai vigiar sua boca, trabalhar com fé, doar com generosidade, planejar para seus netos e cuidar da sua família como o tesouro que ela é. Não é mágica, é compromisso. Eu quero muito saber quem são as pessoas que chegaram até o final desta aula profunda. A maioria desiste no caminho, mas você ficou. Isso já diz muito sobre o seu futuro. Então, por favor, escreva aqui nos comentários. De qual cidade do Brasil ou do mundo você está nos assistindo? E qual foi a lição mais forte que bateu no seu coração hoje? Foi a mudança da fala? O poder da doação? O equilíbrio familiar? Eu vou ler pessoalmente as respostas porque quero conhecer a comunidade que está se levantando para prosperar. Que a paz e a abundância invadam a sua casa hoje mesmo.